E aí pessoal, meu nome é Alexandre, eu sou técnico aqui da Cable Informática. A Cable Informática é uma assistência técnica de informática localizada em São Carlos, que fica no interior do estado de São Paulo. Deixaram aqui com a gente o notebook Acer, aquele famoso Acer que dá problema no teclado, o Aspire 5, né? Modelo A515. Depois o A55 costuma vir 41, 51, 51G, são várias versões. Esse aqui, acho que não é nem o A55, é o 315, deixa eu ver aqui. É o 315-41, 41 quer dizer que é AMD. 50, geralmente 51 que é Intel. Enfim, esse notebook não liga. É importante a gente estar verificando qual que é o problema do notebook, porque não é porque existe um certo padrão nesses notebooks que costuma ter problema no teclado, que vão ser todos os casos problema no teclado. Podem ser muitas coisas. Esse notebook, ele chegou aqui pra gente, ele ainda ligava, ele não dava imagem, ele ligava, ficava com a tela preta, não iniciava. Tentamos ligar na nossa fonte assimétrica de bancada e a gente percebeu essa aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui, essa fonte aqui. Essa aqui. Tentamos ligar esse notebook nessa fonte e percebemos que o consumo, ele partia para 300, 500, 700 mAh, ele oscilava um pouco, como se um notebook estivesse tentando ligar, só que aí ele congelava em 700 mAh e não mudava mais nada. Isso é sinal de que em algum estágio da inicialização ele travava, ele congelava. Depois disso, a gente fizemos alguns testes e durante esses testes ele parou de ligar totalmente. Agora ele não liga mais. Provavelmente não é o teclado. Provavelmente não é, mas é isso que a gente vai ver junto. Vamos lá para o notebook. Bom, aqui a gente está com o notebook, modelo A315-41 R41J. O que acontece? Ele não liga. Aqui eu já tirei a bateria dele, já dei uma leve desmontada. Tirei a bateria, tirei também o HD e também tirei o SSD, porque independente do resultado desse reparo, a gente não quer comprometer os dados do cliente. Então essas partes não são importantes, eu tirei. Aqui agora a gente vai ligar com a nossa fonte de bancada, que é 19.5 volts. Essa fonte é muito importante a gente ter ela com 3 dígitos depois da vírgula. Por quê? Porque a gente consegue medir a centena do miliampere, a centena, dezena, unidade. Essa unidade a gente consegue avaliar e ela é muito importante. Ó, eu vou ligar ele aqui. Pera aí. Ó, liguei e tá lá, consumo de 6 miliamperes. Se fosse uma fonte só com 2 unidades, eu não estaria vendo esse consumo. Então eu não saberia se o notebook está apresentando consumo ou não. Então essa unidade aqui, a terceira casa depois da vírgula, é muito importante numa fonte de bancada. Aqui está conectado, a gente sabe que o conector tá funcionando, tá conduzindo energia. E o que a gente vai tentar fazer? Ligar. Aqui tem as luzes, mais nada. A gente tenta ligar e nada acontece. Nadinha. Nisso aqui, a gente já consegue ter certeza que existe algum defeito. Então, eu vou retirar essa placa aqui do notebook, vou colocar na bancada e a gente vai fazer algumas medidas. Bom, aqui a gente já está com a placa posicionada. Aqui eu desconectei a tela, mas eu vou deixar conectada, que eu quero exatamente como é que estava. Assim. Vamos conectar de novo a fonte. Ela ainda está com os 4 ou 6 mAh de consumo. E vamos lá. Com esses 6 mAh de consumo, eu já consigo imaginar que a linha de 3 e 5 volts está presente. Mas vamos ver, vamos conferir se realmente está. Ó, aqui é a alimentação. 19.5 volts. Ok. Sem o esquema elétrico, como a gente sabe aonde medir as linhas de 3 e 5 volts? A gente tem que ir por palpite. Aqui, essa bobina, ela está próxima do carregador. Então, a gente já supõe que ela serve para carregar a bateria. Vamos ver. Sem tensão, mas também está sem bateria. Ela deve ser do carregador. Essas bobinas, elas estão muito próximas do processador. Então, elas devem ser de alimentação do processador em si. 0 volts. 0 volts. 0 volts.
O notebook está desligado. Então, claramente não vai ter, obviamente não vai ter tensão. O que sobram? Essas 3 bobinas aqui. Também tem essa bobina. O que ela é? 0,9 volts. 0,9 volts é a alimentação do PCH, que fica dentro do processador. É uma alimentação importante e ela está presente. Depois nós temos essa pequena bobina. Essa pequena bobina eu suponho que seja de 1,2 volts de alimentação das memórias. Vamos dar uma olhadinha aqui. Notebook desligado, ela também costuma ficar desligada. O que sobra? Essa bobina e essa bobina. Essa aqui deve ser de 5 volts, porque é a bobina maior que essa, mas normalmente essas duas bobinas são do mesmo tamanho, de 3 e 5 volts. A gente mede e lá 5,2 volts e aqui 3,4 volts. Olha só que interessante, 5,2 e 3,4. Essa tensão está errada. Por mais que seja 3,3 e 5,1, essa tensão geralmente é muito precisa. Ela não fica em 5,2, ela fica 5,1. Quando o notebook liga, que ela sobe para 5,2. E essa daqui, ela fica em 3,3. Quando o notebook liga, ela sobe para 3,42. Ou seja, a tensão aqui dessas duas bobinas, elas estão como se o notebook estivesse ligado, mas com o notebook desligado. Aqui, de cabeça, eu sei que nesse modelo de notebook, o pino 28 do conector do teclado é o Terra e o pino 27 é o 3,3 volts que manda para o teclado para o botão de ligar. Vamos dar uma olhadinha. 0 volts. 0 volts a gente já consegue saber que existe algum problema no botão de ligar. Mas será que é só o botão de ligar? Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse cabo flat e medir sem ele. Desconectar o teclado. Pronto. Agora, vamos ver se a tensão retornou. Não retornou. Vamos ver a impedância desse teclado. Se ela está baixa. Não está. Ela está sem continuidade, ou seja, o botão de ligar está bom. Vamos ver as tensões, se elas ainda estão altas. 3,40, 3,52. Elas ainda estão altas. Sem tensão do botão de ligar, com tensões altas e o teclado desconectado. Desconectar aqui a BIOS só para ter certeza. Ou seja, o problema não está no teclado. Vamos desconectar a fonte e vamos ver a impedância desse botão. 5 ohms, 4 ohms, 3 ohms. Está muito baixa a impedância. Aqui é o outro que é o Terra. 0 ohms. Então, existe um curto-circuito no botão de ligar. Mas não é o teclado, é outra coisa. Bom, pessoal, esse componente aqui, ele se chama Super I/O. Ele tem uma ligação direta com esse terminal, pino 27. Ele gera o sinal de 3,3 volts e envia para esse pino 27. O botão de ligar, ele basicamente derruba essa tensão, jogando ela para o Terra e fazendo o notebook entender que o botão de ligar foi pressionado. É assim que funciona esse circuito. Esse componente, ele controla o teclado. Quando apresenta problema no teclado, existe uma pequena chance dele ser o problema, mas geralmente não é, geralmente é o teclado mesmo. Por quê? Porque quando ele apresenta problema, acontece exatamente o que está acontecendo com essa placa, ela não liga. E quando ela não liga, você não vai saber se o teclado funciona ou não, porque não funciona. É muito raro ele apresentar defeito só no controlador do teclado. É mais comum o defeito impactar na placa inteira. Ele tem parte de responsabilidade da inicialização do notebook, ele tem parte de responsabilidade na gestão, esse componente em especial, que é o NEKB 9022Q, ele também tem um programa lá dentro, parte da BIOS, se chama EC-BIOS. Nesse programa, geralmente também fica gravado o número de série, modelo do notebook. Em alguns casos, também fica a chave de ativação do notebook. Não sei se esse é o caso, mas em alguns casos fica.
Ele também tem participação no controlador do carregador da bateria e em outras coisas. IRQL, que é o endereçamento dos periféricos, enfim. Ele tem grande papel na gestão do notebook. Ele em conjunto com o PCH. Quando ele apresenta problema, o notebook para de ligar. Mas já aconteceu e nós já vimos acontecer um notebook que o teclado não funciona e o problema não era o teclado. Então não é impossível, mas é muito raro. O mais comum deu problema no teclado, é o teclado mesmo. De qualquer forma, aqui a gente já pôde ver que o problema é ele. Como que dá para saber que o problema é ele? Porque 3.4, a alimentação de 3 volts e 5 volts estão presentes. Essa alimentação de 3 volts, ela é convertida para 3 volts EC que alimenta ele. 5 volts, ela alimenta, não lembro se alimenta ele, eu acho que não, mas ela alimenta outros setores da placa. Esse terminal, quando ele é pressionado, ele derruba a tensão para 0 volts e isso entende que o notebook, o botão de ligar foi pressionado e o notebook começa a ligar. É quando essas tensões sobem. Essas tensões já estão subindo. Ou seja, na parte que gerencia essas tensões está tudo bem, está tudo certo, não tem nada de problema. O problema é que esse componente não está conseguindo dizer que é para ligar. Ele simplesmente está derrubando a tensão, provavelmente por algum defeito dele. O notebook entende que é para ligar, só que ele não cumpre com o resto do papel dele. O notebook não liga. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa placa desse notebook e partir para a remoção desse componente para troca. Só lembrando, esse componente ele tem um programa gravado nele, então só trocar não resolve. Precisa também já gravar o programa nesse componente. O componente que eu já tenho separado, ele já está gravado. Então eu não vou fazer essa gravação, mas geralmente ela é feita removendo esse conector e soldando fios no pino, eu não lembro bem quais pinos, mas os 3 ou 4 últimos, tem um do meio, o terra, também liga a alimentação e liga tudo aqui no gravador de BIOS. 1, 2, dos pinos do 1 a 4 e aqui 1, 2 e 4. Quer dizer, do 1 ao 4 e do 5, 6 e 8. Você liga, coloca na programadora o programa certo e grava nele. Como já está gravado, essa etapa eu vou pular. Eu vou só partir para a desmontagem dessa placa, isolar ela, retirar esse componente para a gente fazer a troca. Bom, pessoal, eu já troquei esse componente, o Super I/O, eu já troquei ele. E eu achei que seria interessante colocar um outro vídeo mostrando esse processo de troca desse componente e até mostrando uma técnica que a gente usa muito, uma técnica de solda, mostrando como é possível soldar 128 pernas, de que esse componente tem 128 pernas, de uma forma simples e rápida, sem perder em nada na qualidade. Eu vou postar em breve esse vídeo, vai ser um vídeo depois desse daqui, então ainda tem que terminar esse daqui para depois terminar aquele, né? Mas logo logo vai ter esse vídeo, assim que tiver eu coloco um card aqui para vocês, tá bom? Por enquanto, vamos seguir agora com essa placa para ver como que ficou. Bom, aqui a gente já está com a placa, vamos começar a testar ela, já que foi trocado esse componente. Vamos ver aqui, vou colocar aqui um conector de energia, né? Mas antes de energizar a placa, vamos fazer umas medições aqui nesse terminal. Terra com terra, 0 ohms e o sinal de acionamento do notebook. Alta impedância. Ótimo, vamos ver. Deixa eu aplicar um pouquinho de tensão, nada. Sinal de diodo, nada, perfeito. É exatamente como deveria ser. Vamos passar aqui para tensão e vamos ligar. Pronto, liguei e o consumo ficou em 3 mA. Vamos ver aqui, a tensão de 5 volts está em 5.1, olha só, mudou, não é mais 5.2. A tensão de 3 volts está ausente, ou seja, essa tensão de 3 volts, ela deve ficar ausente mesmo, é normal isso acontecer. Vamos ver. Aqui tudo certo. Aqui é 5 volts.
Aqui nada. Aqui em cima a tensão é 0, ou seja, mais uma tensão que estava habilitada quando não deveria, do PCH. Tensão de alimentação da BIOS 0, tá ok. Esse componente ele também recebe uma tensão de 3 volts. Só que eu não me recordo aonde que mede essa tensão. Eu acho, nessa placa, né? Eu acho que é do outro lado dela. Eu acho que é algum desses pontos aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui, aterrar a ponta. Vou aterrar direto na minha fonte, acho que vai ser mais fácil. Pronto, tá aterrado direto na fonte. Aqui, 0, 0, 5 volts, então esse aqui é o terminal de 5 volts. 0, 0, 0, 19 volts da fonte, ok. 19 volts da fonte, ok. Tem mais algum outro terminal aqui em cima? 0. Se não me engano, é esse componente aqui que faz a habilitação desses 3 volts. Aqui deve ser 19 volts e é. Aqui deve ser da rede ou do som, esse componente. Desculpa, não está mostrando na câmera. Estava medindo esse terminal aqui, que é desse componente aqui. Mas também não tem alimentação. Esses terminais aqui devem ser tudo desse componente, não vou mexer com eles. Vamos voltar para cá, aqui tem mais um. 19 volts, já me tinha medido ele. Pois é, não tem mais nenhum, pelo visto. Deixa eu ver, será que esses aqui? 0, 0, nenhum deles. Mas, como que a gente pode fazer um teste derradeiro? Se aqui está recebendo os 3 volts, está recebendo os 3 volts, ou seja, esse componente está sendo alimentado e ele está gerando sinal de 3 volts para ligar o notebook. Então, o que a gente vai fazer? Testar para ver se ele liga. Bom, pessoal, aqui está a placa desligada e aqui está a fonte. Deixa eu tirar essa ponta do meu multímetro que estava aterrada. Vamos lá, eu vou ligar aqui o notebook. Liguei. 3 mA, que é bem diferente do que estava antes. Vamos ver agora, eu vou com uma pinça tentar ligar esse notebook. Vamos ver, liguei. Passa para 380 mA, 390. Ele está aumentando o consumo porque não tem dissipador de calor. O processador está esquentando. Ó, eu vou colocar meu dedo em cima do processador para tentar dissipar o calor dele. Coloquei. Já deu uma quedinha no consumo. Tirei, olha só como aumenta. Quanto mais quente, maior o consumo. É normal. Mas o notebook não está ligando. Óbvio, não tem memória. Então, vamos tentar colocar uma memória e ver se o notebook liga. Aqui. Pronto. Colocou a memória. Vamos conectar ele aqui de novo. Novamente foi para 3, 4 mA. Vamos ligar aqui. Liguei. Mesma coisa. Ele não fez diferença com ou sem memória. Quer dizer que o processador não está processando. Por mais que ele está recebendo alimentação, ele não está processando. Quer dizer que o processador está queimado? Não necessariamente. Lembra que eu falei para vocês que esse componente aqui tem um programa e ele já vinha programado, eu já tinha programado ele? Esse programa ele tem que estar em sincronia com esse programa. As duas versões têm que ser a mesma. Se forem versões diferentes, não funciona. O notebook com a BIOS corrompida não identifica processador, não identifica memória e não consegue fazer uma gestão adequada. Então, aqui o próximo passo é retirar essa BIOS e gravar um programa nela que seja compatível com esse daqui, a mesma versão. Vamos lá, agora... Vamos lá, não, desculpa. Eu vou fazer um outro vídeo com essa gravação de BIOS, por causa que tem muita coisa interessante também. Eu também não vou postar esse vídeo agora, vai ser depois inclusive de ensinando a soldar isso daqui. Eu vou ensinar
Vou falar um pouco, ensinar não, vou falar um pouco sobre a gravação de BIOS e alguns cuidados que são importantes de ter. Por enquanto, nesse vídeo, eu vou só fazer a troca desse programa e vou voltar com vocês para testes. Acabei de gravar a BIOS, pessoal. Coloquei uma versão que eu acredito ser compatível com essa daqui. Uma versão mais antiga para eu poder atualizar tanto ela quanto essa daqui. Aí atualiza tudo de uma vez. Já estou aqui com a fonte ligada. Vamos pegar aqui esse conector. Já estou com memória aqui também. E vamos ligar aqui para ver o que acontece. Bom, o consumo está em 3 mA, o que é ok. Vamos ligar aqui a placa-mãe. Liguei e o consumo está oscilando. O processador está esquentando. Opa! Acho que deu certo, hein, pessoal? O processador está esquentando bastante. Está funcionando. Eu vou desligar. Desliguei. Eu vou montar essa placa-mãe no notebook, colocar o dissipador de calor, ligar a tela, para a gente poder fazer um teste e ver o que está acontecendo. Pelo consumo que a fonte me apresentou, eu acredito que a placa-mãe está reparada. É só fazer funcionar mesmo. Mas eu vou montar ela e a gente vê direitinho na tela do notebook. Bom, tá aqui já a placa montada no notebook, teclado conectado. Vamos aqui colocar a bateria da BIOS, que salva as configurações que a gente grava, né? Que a gente configura. Vamos conectar aqui isso daqui. 3 mA. Eu vou agora apertar o botão de ligar. Ele começou a consumir, o consumo está mudando. Eu acredito que vai piscar a tela a qualquer momento. Tá lá, 700, 600. Isso aqui, pessoal, essa mudança de consumo é porque as configurações da BIOS foram resetadas e agora ele está se autoconfigurando novamente. Então ele fica mudando e reiniciando até que ele identifica as configurações adequadas e depois parte. Vamos lá, ó. Tá mudando bastante. E ligou a tela. Tá lá. No bootable device. Vamos ver agora uma coisa importante. Eu vou desligar o notebook. Eu vou ligar ele e vou ficar apertando a tecla F2. Agora ele vai ligar mais rápido. E o que eu quero saber é isso daqui. Número de série tá aqui. Modelo, Acer, o ID tá aqui. Perfeito, perfeito. É exatamente isso que a gente salvou da gravação da BIOS e conseguiu recuperar. Tá aqui. Perfeito. E o notebook funcionando. É claro que vai precisar fazer uma bateria de testes para ter certeza que o notebook está funcionando. Teste de estresse, teste de estabilidade, teste de memória, instalar todos os drivers, ver se está tudo instalando. Nós trocamos um componente muito importante, ele mexe no endereçamento de cada periférico, ele tem responsabilidade no endereçamento de cada periférico, ele pode fazer alguma coisa parar de funcionar. Temos que testar o teclado, touchpad, câmera, portas USB, HDMI, precisa testar tudo precisa testar, inclusive se o computador consegue se manter estável durante um uso extremo, e ele deve. Tendo essa certeza, sim, que a gente considera o serviço como finalizado, mas aqui com vocês, aqui a gente já finaliza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso precisem enviar algum equipamento para a gente, na descrição tem nosso contato, nosso endereço e muitas outras informações. Vocês podem estar enviando direto ou podem também estar entrando em contato conosco por WhatsApp ou por e-mail. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!